Boa noite a todos. Boa noite. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita de 1859, mês de setembro. E hoje é exatamente 19 de agosto de 2019. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar. Esse trabalho será realizado pela nossa querida irmã Aramita e pela nossa querida irmã Carla e pela tia. Vamos lá? Nós estamos no mês de setembro de 1859 e o Allan Kardec está falando sobre os processos para afastar os maus espíritos e está falando sobre os espíritos, como é que faz, etc e tal. As comunicações francamente grosseiras são as menos perigosas, visto a ninguém poder enganar. As que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade. Numa palavra, as dos espíritos hipócritas e pseudo-sábios. Uns podem enganar-se de boa fé, por ignorância ou presunção. Os outros não agem senão pela astúcia. Vejamos então qual o meio de nos desembaraçarmos deles. Então, olha só aqui, comente, filha. Não, começando daí, depois a tia continua. No Livro dos Espíritos, da questão 96 a 113, é da ordem dos espíritos. E os espíritos da pseudo-sábios são da 8ª classe, que fazem parte da 3ª ordem. E eu vou ler só a característica geral, que está na 101, do espíritos de 3ª ordem: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não compreende. Então, isso são as características bem gerais, e depois ele vai dizer as classes. E quando ele fala aqui, os pseudo-sábios são da 8ª classe, que ainda são da 3ª ordem. Muito bem. Algo que nos chama a atenção nesse parágrafo é que ele diz assim: as que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade. Numa palavra, as dos espíritos hipócritas e pseudo-sábios. Uns podem enganar-se de boa fé, por ignorância ou presunção. Os outros não agem senão pela própria o quê? Astúcia. Então, o que ele diz? Que as comunicações que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria. Então, o espírito chega, demonstra uma serenidade, demonstra uma sabedoria. Quase sempre ele quer falar de uma forma mais difícil, mais pausada, dando orientação. E ele diz que esse tipo de comunicações são as mais fáceis de enganarem. Por quê? Porque nós temos uma tendência a nos emprenhar pelo ouvido, como diz minha irmã. Nós temos uma tendência muito grande a ficar meio bobo e abestalhado quando tem uma pessoa que diz 2, 3 palavras difíceis. Então, qualquer espírito que chegar e que já falar, o Senhor vos abençoe, diz, é o espírito superior, já sai com o doutor de Bezerra. Mas por quê? Porque nós não temos bom senso e critério para ouvirmos a comunicação com uma certa neutralidade. Vamos ouvir, vamos observar. Pode chegar falando o que quiser. Lembra, semana passada nós estudamos: faça com que o Espírito diga em nome de Deus. Você jura em nome de Deus? E ele diz que tem Espírito que diz: eu juro em nome de Deus. Então, qual é o critério? A não ser observar. E isso acontece não só com espíritos, mas com as almas também. Uma pessoa chega, uma pseudo-intelectual, e acaba nos envolvendo, a gente já se derrama todo. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Então, ele coloca que essas são as que mais enganam, são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade.
Ficou claro isso? A primeira coisa é não os atrair e evitar tudo quanto lhes possa dar acesso. Como vimos, as disposições morais são uma causa preponderante. Todavia, a abstração feita dessa causa, o modo empregado não deixa de ter influência. Só uma observação. No parágrafo anterior, ele diz: a primeira coisa é não os atrair e evitar tudo quanto lhes possa dar acesso. Então, o que é a primeira coisa? O que eu poderia fazer para não atrair esse tipo de espíritos? E principalmente, qual é o maior perigo que Allan Kardec sempre fala, a qual o médium poderá se perder? Vaidade. A vaidade. Há pessoas que têm por princípio jamais fazer evocações e esperar a primeira comunicação espontânea que saia do lápis do médium. Ora, se nos recordarmos do que já dissemos sobre a variada e numerosa população dos espíritos que nos cercam, compreenderemos sem dificuldade que isso seria colocar-nos à mercê do primeiro que viesse, bom ou mau. E como nessa multidão há mais espíritos maus do que bons, existe mais oportunidade para os maus, exatamente como se abríssemos a porta a todos os passantes da rua, ao passo que, pela evocação, fazemos a escolha. Ademais, cercando-nos de espíritos bons, impomos silêncios aos maus, que, apesar disso, bem poderão procurar insinuar-se algumas vezes. Os bons chegam mesmo a permiti-lo para exercitar a nossa sagacidade em reconhecê-los, mas não terão nenhuma influência. As comunicações espontâneas têm uma grande utilidade quando estamos cientes da qualidade daqueles que nos cercam. Devemos, então, felicitar-nos pela iniciativa deixada aos espíritos. O inconveniente não se encontra senão no sistema absoluto que consiste em nos abstermos do apelo direto e das perguntas. Então, quando ele fala aí desse sistema absoluta, é assim, aceitar tudo que vem de forma espontânea como verdadeiro e tudo que dizem sem fazer perguntas e sem questionar. Uma coisa que ele diz sempre é assim, para questionar e para ver, principalmente, como ele sempre diz, né? O caráter dos espíritos se revela pela linguagem. Então tem que verificar, tem que questionar essa linguagem, senão a tendência é você aceitar tudo. E como ele diz aqui, nós estamos mais cercados de espíritos maus do que de espíritos bons. E se você não está preparado, e se você não tem, se você não procura trabalhar o seu lado moral, qual espírito desse médium vai receber? Aqui ele faz uma referência e ele coloca assim: compreenderemos sem dificuldade, que isso seria colocar-nos à mercê do primeiro que viesse. O Kardec, ele direciona para que haja evocação, para que você direcione com quem você quer falar. Agora nós temos que entender a característica do trabalho de Allan Kardec. A característica. Nós hoje fazemos um trabalho na nossa reunião mediúnica de desobsessão. Então, é uma evocação indireta? Estamos ali para atender espíritos sofredores, né? Estamos ali para isso, é esse o nosso propósito. Quando nós vamos interceder por alguém, orando por alguém, antes da reunião, a gente diz o nome da pessoa, pede, e se for da vontade do Pai, que a gente possa atender algum espírito, isso também é uma evocação. Então, nós talvez não venhamos a fazer uma evocação nominal. E outro ponto que nós temos que entender, que médios para evocação é raro. Por quê? Porque nós sabemos que médios de particularidade não é fácil achar. São raros os médios de particularidade. Particularidade é data, nome, lugar, apelidos, entendeu? Particularidade que possa comprovar que aquele espírito é aquele espírito.
Então, para esse trabalho, não basta apenas ser médio, tem que ter uma mediunidade específica para isso. Então, por isso que médio de evocação é complexo. Entre as causas que influem poderosamente sobre a qualidade dos espíritos que frequentam as casas espíritas, não se deve omitir a natureza das coisas que ali são tratadas. Aquelas que se propõem a um fim sério e útil atraem, por isso mesmo, os espíritos sérios. As que somente visam satisfazer a vancuriosidade ou seus interesses pessoais expõem-se pelo menos a mistificações, quando não a coisa piores. Em resumo, podemos extrair das comunicações espíritas os mais sublimes e os mais úteis ensinamentos, desde que os saibamos dirigir. Só uma questão aí, que antes de continuar, que é assim, ele fala aqui das casas espíritas, e isso é uma coisa que a tia sempre fala, que até na casa espírita, não é porque é uma casa espírita que ela está santificada. Então, por ser casa espírita, mais ainda para ter o estudo sério, o trabalho sério, porque senão também ela vai ser motivo de mistificação, de fascinação e vai dar bobagem. Porque aquelas casas espíritas que se propõem um fim sério e útil atraem por isso mesmo os espíritos sérios. As que somente visam satisfazer a vã curiosidade ou seus interesses pessoais expõem-se pelo menos a mistificações, quando não até a coisas piores. Mistificações é mentira, tá? Então a gente observa que o grupo é que atrai, por isso que ele falou ainda há pouco, não os atrair, porque em verdade quem atrai esse tipo de espíritos é o grupo. Se o grupo é leviano, logo os espíritos também serão levianos. Se o grupo não tem comprometimento, logo os espíritos também não terão comprometimento. Então, em verdade, o teor das comunicações estará em ligação direta com a qualidade do grupo mediúnico. Toda a questão se resume em não nos deixarmos levar pela astúcia dos espíritos zombeteiros ou malévolos. Ora, para isso, o essencial é saber com quem tratamos. Inicialmente, ouçamos a propósito os conselhos que foram dados pelo Espírito São Luís à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas por intermédio do Sr. R., um dos seus bons médios. Trata-se de uma comunicação espontânea por ele recebida certo dia em sua casa, com a missão de transmiti-la à referida sociedade. Por maior que seja a legítima confiança... Essa já é a carta, né? Essa já São é Luís, a mensagem de São Luís. De São Luís. Por maior que seja a legítima confiança que inspira os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será por demais repetida e que deveis tê-la sempre presente em vossa mente, quando vos entregardes aos vossos estudos. Pesai e amadurecei, submetei ao controle da mais severa razão a totalidade das comunicações que receberdes. Não hesiteis, desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, de demandar os esclarecimentos necessários para fixá-la. Só um minuto. Olha o que ele fala. Isso é uma psicografia que o médium recebeu em casa, que é um recado do São Luís. O São Luís era quem presidia os trabalhos do Allan Kardec. E ele diz aqui, por maior que seja a legítima confiança que inspira os espíritos que presidem os vossos trabalhos, é como se ele dissesse, mesmo sendo eu presidente daí, olha, pesai e amadurecei, submetei ao controle da mais severa razão a totalidade das comunicações que receberes, ou seja, toda e qualquer comunicação não aceite como verdade. E ele diz, não hesiteis,
desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, de demandar os esclarecimentos necessários para fixá-lo. Então ele diz, nem que seja eu o presidente, não aceito. Porque depois ele diz, né, se evocar até as pedras falam. E vão jurar que é ele, né? Sou eu. Ele não evocaram a mãe do passarinho? Lembra da mãe passarinha? Uhum. É isso mesmo, Mita. Corretíssimo. Pesar e amadurecer, submeter ao controle da mais severa razão. Que é o que nos falta. Chega livrinho na nossa mão, é psicografado, de BBB. Você vai ler, não diz nada com coisa nenhuma dentro, não acrescenta. Mas está lá, nome de Deus, nome de Jesus. E, gente, se a gente for ler as mensagens apócrifas, está lá, nome de Deus, de Jesus, mas não diz nada. Sabeis que a revelação existiu desde os tempos mais recuados, sempre apropriada ao grau de adiantamento dos que a recebiam. Hoje não se trata de vos falar por imagens e parábolas. Deveis receber nossos ensinamentos de uma maneira clara, precisa e sem ambiguidade. Entretanto, seria muito cômodo ter apenas de questionar para ser esclarecido. Aliás, isso seria escapar às leis progressivas que presidem a evolução universal. Não vos admireis, pois, se para vos deixar o mérito da escolha e do trabalho, e também para punir as infrações que possais cometer aos nossos conselhos, algumas vezes é permitido a certos espíritos, mais ignorantes que mal intencionados, a responderem em certos casos às vossas perguntas. Em vez de ser isso um motivo de desencorajamento, deve ser um poderoso excitante para que pesquiseis ardentemente a verdade. Ficai, pois, bem convictos de que, seguindo esse caminho, não podereis deixar de chegar a resultados felizes. Sede unidos de coração e de intenção, trabalhai todos, procurai sempre e encontrareis. Vão estudar. Luiz. E aí, como ele diz, olha, que ele não vos admireis para vos deixar o mérito da escolha e do trabalho. Eu queria pegar, ainda vou pegar um PDF do Consolador e ver quantas vezes tem a palavra esforço, trabalho, dedicação. Quase toda a questão ele termina com esforço, ele fala indiretamente, né? Esforço, trabalho, dedicação. Então ele disse, não é porque sou eu que isso vai para tirar o mérito da escolha e do trabalho. E que ele fala, pesquiseis ardentemente a verdade, porque ele disse assim, é muito fácil, olha, seria muito cômodo ter apenas de questionar para ser esclarecido. Vamos lá para a reunião, que o São Luís vai responder tudo. Aí ele não precisava fazer mais nada. Tudo que falava para ele, não, peraí que eu vou perguntar do São Luís, que ele vai dizer tudo. E ele diz, não, esse trabalho é vocês. Pesquiseis ardentemente a verdade. Então, precisa fazer esse trabalho, que esse trabalho não é uma via de mão dupla, é lá e cá, não é só de lá não é só receber. E como terminou São Luís, Carla, estudar. Vão estudar. Isso mesmo. Bom senso e água frutificada não faz mal a ninguém. Por pouco tato, raciocínio ou hábito de observação que tenhamos, a linguagem dos espíritos bons e sérios traz um selo que torna impossível nos enganarmos. Quanto aos espíritos maus, por mais que cubram as suas torpezas com o véu da hipocrisia, jamais poderão representar indefinidamente o seu papel. Acabam deixando cair a máscara. De outro modo, se sua linguagem fosse impoluta, seriam espíritos bons. A linguagem dos espíritos é, pois, o verdadeiro critério pelo qual podemos julgá-los, sendo a linguagem a expressão do pensamento, que tem sempre um reflexo das boas ou más qualidades do indivíduo. Então, depois ele vai falar. De novo ele repete, né?
a linguagem dos espíritos. Ele disse, desse modo, se a linguagem fosse limpa, pura, ele seria um espírito puro. Então, a linguagem dos espíritos é sempre o critério pelo qual podemos julgar. Então, vem uma psicografia, analisa. Tem alguma coisa que não parece, vamos dizer assim, tá meio assim, fora de parâmetro, né? Até um escrever errado, é sempre a qualidade das boas ou mais qualidades do indivíduo. Então, tem que prestar atenção. E para isso, vamos dizer assim, se você não é educado, se você não está estudando, como é que você vai avaliar uma comunicação? Porque isso a gente pode até aprofundar para entender. Durante um período foi discutido no nosso movimento espírita que a linguagem seria palavras difíceis de se compreender, palavras que não fazem parte do vocabulário do cotidiano. Então, palavras mais complexas, mais difíceis, isso já demonstrava um espírito superior. Nada disso, tá? Quando ele fala em linguagem, quando eu estou lendo, a leitura ela me provoca uma imagem. Então, essa qualidade de espírito, eles têm muito cuidado o que vai falar e como vai falar, para que não venha projetar no teu psiquismo imagens que baixem o teu padrão vibratório. Por exemplo, no livro de André Luiz, nós vamos ver muito isso em André Luiz. Aí você vai dizer, Conceição, André Luiz é um espírito superior? Não, não é. Mas quem estava organizando o trabalho que era Emmanuel. Então, várias vezes você vai dizer, o André Luiz dizer, não me é permitido falar o que eu vi. Várias vezes. Então, quando ele vai no Obreiros da Vida Eterna, que ele vai ao cemitério, acompanhando um velório, vai ao sepultamento, ao chegar lá, ele encontra uma jovem de aproximadamente 30 e poucos anos, ainda aprisionada aos restos mortais. Então, ele percebia fios ligando aquela mulher de 30 e poucos anos ao corpo que estava se decompondo. É uma situação muito difícil. Então, o nosso André Luiz, se deparando com a situação, os espíritos vão falar que aquela criatura não foi uma mulher digna, casada, não soube honrar com casamento, não soube ser uma boa mãe. Então, aí ele diz, ela foi uma borboleta saltitante. Então, a mulher, na verdade, era uma criatura bem danadinha. Mas eles vão retratando a história de uma forma tão sutil que não incita a quem está lendo qualquer pensamento de baixo teor vibratório. Então, a gente lendo as obras de André Luiz e até mesmo lendo Emmanuel, que ele vai falar dos romances de Emmanuel, que nós vamos lendo, ele não leva em absoluto, a nenhum momento, qualquer pensamento de baixo teor vibratório. Então, é um cuidado, é essa linguagem sóbria, é incapaz de descer, é incapaz de promover qualquer sentimento contrário ao amor em quem lê. E vocês entenderam o que é linguagem, tá? Então, não pensa linguagem em palavras difíceis que você tem que ir no dicionário. Nai. Linguagem realmente é esse movimento de falar sem baixar. A Mita falou uma coisa, às vezes tem erro de português. Olha, o erro de português é do médium, não necessariamente do espírito. Às vezes a mensagem tem erro de português. Por isso que ela deve passar por uma avaliação. Por quê? O médium mecânico não passa pelo psiquismo dele, mas o médium semimecânico e o médium intuitivo, o pensamento ele capta e é ele que vai dar o vocabulário, as palavras e passar para o papel. Por isso que os espíritos têm preferências por determinados médios. Então, psicografou, realizou o trabalho, vai passar agora por uma
correção, uma avaliação, porque às vezes o médium não tem lá essa... E olha, gente, se você está psicografando, aí você diz, e agora? É com S ou com Z? Se você parar e é com S ou é com Z, você já perdeu todo o fio da meada. Por quê? Porque o pensamento é muito rápido. Então escreve com S ou com Z, seja lá o que for, e deixa que depois vai corrigir. Porque o pensamento é muito rápido. Vem um pensamento, você tem que passar para o papel rapidinho a ideia. E depois aquilo vai passar por um ajuste ortográfico, entendeu? Você vai ver a parte gramática, a concordância, mas a ideia central está ali. Entendeu? Então, quando se falar em linguagem, pensa muito nisso. O que essa leitura vai me convidar a sentir. Porque quando eu estou lendo, eu estou projetando. Não é assim? Eu estou lendo, eu estou vendo. Eu me lembro um livro pseudo-psicografado, e uma colega minha, quando eu fui ler, eu disse, aí, eu tive que fechar, porque o livro estava me excitando. Você está vendo? Então, o cuidado. Então, vai contando e tal, romance, e aqui, acolá, daqui a pouco a pessoa... Linguagem. Entendeu? A forma de se comunicar. Então, não tem fofoca, não tem disse-me-disse, não vai humilhar, não vai maltratar, não vai. Conta de uma forma muito sutil o que se passa, sem provocar em nós qualquer sentimento inferior. Ok? Não é também pela linguagem que julgamos os homens que não conhecemos? Se recebermos 20 cartas de 20 pessoas que jamais vimos, não nos deixaremos impressionar de modo diverso pela sua leitura? Não será pelas qualidades do estilo, pela escolha das expressões, pela natureza dos pensamentos e até por certos detalhes de forma que reconheceremos naquele que nos escreve o homem rústico e o bem-educado, o sábio e o ignorante, o orgulhoso e o modesto? Dá-se absolutamente a mesma coisa com os espíritos. Mesma coisa, você vai ler... Ou então aquela pessoa que não fala nada, que fala, e que se você for espremer não fica uma grama. Não tem nada. É só floreio. Exatamente. Não existe nenhum tema central. A pessoa atira para tudo quanto é canto, não acerta em lugar nenhum. Suponhamos que sejam homens que nos escrevem. Devemos julgá-los da mesma maneira. Julguemo-los severamente, porquanto os espíritos bons, de modo algum, se sentiram ofendidos com essa escrupulosa investigação, porque são eles próprios que não la recomendam, como meio de controle. Sabendo que podemos ser enganados, nosso primeiro sentimento deve ser o de desconfiança. Somente os espíritos maus, que procuram nos induzir em erro, podem temer o exame, porque, longe de provocá-lo, querem ser acreditados sob palavra. E aí ele diz aqui, ó, o primeiro, sabendo que pode ser enganado, o primeiro sentimento deve ser o de desconfiança. Então é assim, não acreditar em tudo que lê, ter sempre a visão crítica, né? E ver pela razão se está de acordo. Desse princípio, resulta muito naturalmente e com bastante lógica o meio mais eficaz de afastar os espíritos maus e de nos premunirmos contra as falsidades. O homem que não é ouvido deixa de falar. Aquele que vê os seus estratagemas constantemente descobertos vai causar aborrecimento em outros lugares. O espertalhão, ciente de que nos mantemos em estado de alerta, não faz tentativas inúteis. Do mesmo modo, os espíritos enganadores deixam a partida quando percebem que nada podem fazer ou quando encontram pessoas vigilantes que desprezam tudo quanto lhes pareça suspeito. Para terminar, resta passar em revista os principais caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. Primeiro, os espíritos superiores, como já dissemos em várias ocasiões, têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade.
Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Olha aqui, ó. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não fica com aquelas palavras vomitando que dá. É simples, é direto. É isso. Olha aí, borboleta saltitante. Que coisa mais simples que isso? Para retratar uma criatura que não foi fiel ao lar? E direta, não fica floreando, não dá. É isso, é isso. Você vai me dizer, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nós que somos estudantes dessa obra A Caminho da Luz, que é riquíssima em datas, nomes e lugares, e quando nós vamos pesquisar para aprofundar o material, nós nos deparamos com tudo redondo, certinho. E que linguagem, que texto, que forma de escrever. Quando a gente pega a série Fonte Viva de Emmanuel comentando o Evangelho, meu Deus, que maravilha. E a gente se apaixona tanto, e a gente se habitua com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de lógica, que a gente não consegue mais ler nada com nada dentro. Não consegue. Até no Caminho da Luz ele tem a delicadeza, quando ele fala das partes históricas que são tenebrosas, ele fala de uma forma delicada. Ele não critica. Que depois que a gente vai pesquisar isso, meu Deus, né? Esse aí foi horrível. Não, e ele fala de forma delicada. Quando ele vai falar do Gengis Khan. Do Gengis Khan, das cruzadas. A própria cruzada, Quando a gente vai pesquisar, que a gente vê... Aquilo foi tenebroso. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam e não fazem ostentação de seu saber, nem de sua posição entre os demais. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denota baixeza, suficiência, arrogância, basófia ou acrimônia é indício característico de inferioridade e de embuste, caso o espírito se apresente com um nome respeitável e venerado. Ou seja, basófia é vaidade excessiva, sem fundamento. E acrimônia é aspereza, é modo de agir de quem é indelicado, áspero. Então, já são as características, já viu, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, a gente na reunião, e o dirigente fez uma pergunta doutrinária para o espírito. Eu achei legal a resposta do espírito: vai estudar, isso está na obra kardeciana. Eu digo, que legal, vai estudar, isso está na obra kardeciana. E quando a gente vê o livro dos espíritos, quantas vezes o espírito diz assim, já vou-lo disse, né? Então ele diz, essa não é a pergunta que você quer fazer ainda. Ele diz assim, não me é permitido responder. Ou a linguagem de vocês não tem como eu explicar. A linguagem de vocês é pobre. Então, isso não é ser grosso, isso é ser direto. Quando ainda há pouco nós estudamos, a quem foi que o Kardec fez uma pergunta? Qual seria o nome do planeta que ele estava? Eu disse, mas qual a importância disso? Tu não vai saber mesmo? Posso dizer qualquer nome. Então, qual a importância disso? Então, esses espíritos superiores, eles não perdem tempo com coisas que não vai acrescentar absolutamente a nada. Vamos parar aí? Finalizamos o primeiro? Só o primeiro. Então, próxima semana a gente dá continuidade ao segundo. Alguma pergunta para a Aramita ou para a Carla? Então, beijo no coração e até o nosso próximo estudo.